Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 1º de junho e o texto diz: o justo prosperará em todo o tempo. No livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 2, a palavra diz: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Amém? Vamos tomar o nosso café? Muito bom. O autor diz assim, diversas vezes vemos nas escrituras a trajetória de pessoas que se encontravam em situações que aos olhos humanos não havia saída, mas que por meio do poder da fé em Deus foram surpreendidas, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Talvez você viva rodeado por um cenário difícil, em que todas as circunstâncias dizem não, em que nada sustenta a sua fé. Mas o fato é que, se você for resiliente, perseverar e com fé obedecer, com toda certeza provará do milagre. Isso aconteceu com Isaque. Ele também sentia ventos contrários soprarem em sua direção. Um deles foi o da escassez. Ele passou pela mesma dificuldade que o pai dele, pois a terra onde ele vivia era assolada pela fome. Da mesma forma aconteceu com Isaque. Um fato externo, pode impactar a vida de qualquer um. Você pode passar por uma tempestade, por um acidente, por uma doença, por perdas ou crise econômica. O mundo vive em constantes mudanças em todos os aspectos e de alguma maneira refletem em nossa vida. Mas, independentemente de todas essas variáveis alheias à nossa vontade, devemos nos manter firmes em nossa fé e orarmos entregando ao Senhor o controle da nossa vida. Uma vida edificada em Deus nos levará a enfrentar os tempos de escassez como Isaque, o qual mesmo em meio a um cenário em que a fome era presente, prosperava, ele prosperou, né? Em todo lugar em que cavava poços, encontrava água. Independentemente de qualquer situação ou circunstância contrária pela qual esteja passando, saiba que com o Senhor você continuará crescendo e prosperando. A frase do autor diz assim: ser alguém que ouve continuamente a Deus é essencial para permanecer frutífero. O devocional é o 153, a leitura bíblica é João 19 e a palavra-chave é prosperidade. Que nós possamos em todo o tempo ouvir a voz de Deus, sermos fiéis, sermos obedientes, para que nós possamos prosperar em tudo aquilo que nós fizermos. Mesmo passando por dificuldades, Deus nunca, jamais nos abandonará e nem nos deixará passar fome. Amém? Porque Deus é o nosso Pai e Ele cuida de cada um de nós. Amém? Vamos crer? E agora, vou continuar lendo o Gênesis 26, para nós entendermos a história de Isaque e termos fé que Deus tem milagres para a nossa vida. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, tá? Capítulo 26. Vamos estudar um pouquinho? Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse... Olha só que sério, né? Não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Tu atraíste sobre nós grave delito, e deu esta ordem a todo o povo: qualquer um que tocar a este homem ou a esta mulher certamente morrerá.
Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor lhe abençoou. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os nomes, os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavavam os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavavam outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou dali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então, assim, quando nós obedecemos a Deus, é claro que nós somos abençoados e prosperamos. Mas nós temos que ouvir tudo que Deus nos fala e obedecer a toda a palavra. Obedecer os mandamentos de Deus, obedecer o que Ele fala, obedecer a orientação. Se Deus mandar ir, é para ir. Se Deus mandar ficar, é para ficar. Se Deus mandar fazer, é para fazer. Se Deus falar que é para ficar calado, é para ficar calado. Se Deus mandar ajudar alguém, é para ajudar. Se Deus falar que não é para ajudar, não é para ajudar. Por isso que nós recebemos as bênçãos de Deus, é através da obediência. Porque o que Deus quer de nós é obediência. Amém? Ele quer nos dar tudo, do bom e do melhor, mas Ele quer obediência. Eu vou ser sincera com vocês, muitas vezes eu não consegui entender direito a voz de Deus e não obedeci. Por isso, eu não recebi todas as bênçãos ainda que Deus tem para mim e para minha família. Mas eu estou aprendendo no dia a dia a orar, a pedir para Deus orientação e a ouvir a voz dele me direcionando cada passo. E eu tenho certeza que a partir de agora, desse entendimento, eu vou conseguir também receber as bênçãos do Senhor para a minha vida e para a vida da minha família. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e seus projetos, e que você também possa aprender a ouvir a voz de Deus. Que Deus tem melhor para você e para sua família.